Ontem, dia 6 de fevereiro de 2023, nós todos fomos surpreendidos com uma notícia muito triste, né, gente? Que é o terremoto que aconteceu ali na Turquia, né? O epicentro desse terremoto foi na Turquia e atingiu ali também a Síria, que é um país vizinho. E esse terremoto ele terminou sendo sentido em vários outros países ali da região, como Líbano, Israel, Iraque, até na ilha de Chipre, né? Esse terremoto foi sentido. E é muito triste, né, gente? Muito triste. As cenas são impressionantes de prédios desabando. Agora as equipes de resgate trabalhando para buscar, né, sobreviventes ali entre os escombros. Então é uma coisa muito lamentável. Eu penso que nós, como cristãos, devemos orar, né? Orar pelos turcos, pelos sírios, enfim, pelas pessoas que estão sendo vítimas desse desastre terrível, né? Inclusive muitos sírios que fugiram para a Turquia por causa da guerra na Síria, é, estavam justamente, né, no local onde houve esses terremotos, né? Ou seja, olha a situação dessas pessoas. Viviam ali em campos de refugiados, porque haviam fugido do seu país por causa da guerra na Síria e foram para a Turquia e agora sofrem esse terremoto ali na Turquia, né? Então, é uma situação muito triste. Penso que, como cristãos, nós devemos orar por essas pessoas e toda essa situação, né, gente, me levou a me lembrar da palavra de Deus, do que o Senhor Jesus disse a respeito dos acontecimentos que antecederiam a sua vinda, né? Então eu estava lendo hoje aqui o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, em que Jesus ele faz aquele sermão que a gente chama de sermão profético ou de sermão escatológico, né? Esse sermão que Jesus faz, ele está registrado em Mateus capítulo 24, também está registrado em Marcos 13 e também em Lucas 21. Mas eu quero pegar aqui o texto de Mateus, porque nesse momento, nesse instante em que Jesus profere esse sermão escatológico, nós temos os discípulos, né? Os discípulos perguntando para Jesus. Os discípulos fazem algumas perguntas para Jesus, entre as quais eles perguntam: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E aí o Senhor Jesus começa a trazer vários sinais, né? Vários sinais. Depois você pode ler com calma aí na sua Bíblia. Jesus começa a trazer vários sinais respondendo a essa pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E entre esses sinais, Jesus fala no verso 6: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, né? E a gente está vendo, né, pessoal, o que está acontecendo no nosso tempo aí. A gente está testemunhando uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas a gente sabe que essa guerra não é apenas entre Rússia e Ucrânia. Essa guerra é entre a Rússia, né, e o Ocidente, vamos dizer assim, os países da OTAN, que é uma aliança militar que engloba Estados Unidos e vários países da Europa. Esses países todos estão dando suporte para a Ucrânia, né, porque é uma espécie de guerra por procuração, né? Então, os países da OTAN, Estados Unidos, os países da Europa estão dando apoio à Ucrânia porque eles querem ver a Rússia derrotada, né? E a Rússia, por outro lado, que é apoiada de certa maneira pela China, pelo Irã, né, e por outros países, está travando essa batalha lá na Ucrânia. Então, na verdade, nós temos uma guerra hoje, né, na Ucrânia ali, que pode evoluir para uma guerra mundial, né? Vários especialistas no assunto entendem que essa guerra ela pode terminar evoluindo para uma guerra mundial, para uma terceira guerra mundial.
E nesse contexto aqui do texto, Jesus continua falando no verso 7. Ele fala: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, né? Então é o que a gente está vendo, né? Nação contra nação, reino contra reino. Nós estamos vendo uma espécie de choque de civilizações, né? A civilização ocidental se chocando com essa civilização mais oriental, vamos dizer assim, né? Asiática e oriental. Então, a palavra do Senhor está se cumprindo, nação contra nação, reino contra reino, e Jesus continua falando aqui: haverá fomes e terremotos, olha aí, e terremotos em vários lugares, né? Então a gente sabe que há fomes em muitos lugares no mundo, e os terremotos, né, que sempre existiram, né? Às vezes alguém fala: mas os terremotos sempre existiram. Sim, mas nunca existiram com a intensidade, né, com que eles estão acontecendo, né? Com a intensidade e com a regularidade que eles têm acontecido nos últimos tempos. Então, nós vemos aí a palavra do Senhor se cumprindo. E Jesus, quando ele dá esses sinais, ele diz: porém, tudo isto é o princípio das dores, né? É o princípio das dores. Ou seja, é como se Jesus estivesse falando, é como uma mulher que vai dar à luz e começa ali o princípio das dores de parto. Ainda não é o parto, mas é o princípio das dores. Então, certamente nós já estamos vivendo nesse momento do princípio das dores. Depois, no texto aqui, se você estudar, e se você estudar a Bíblia toda, né, os textos escatológicos, você vai ver que depois desse princípio das dores, o acontecimento seguinte é a grande tribulação, né? E eu, particularmente, como sou um pré-tribulacionista, pré-milenista, eu acredito no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Então, nós estamos vivendo o princípio das dores, que é esse momento que antecede a grande tribulação. Se Jesus arrebata a sua igreja antes da grande tribulação, significa, né, gente, que o arrebatamento da igreja pode estar muito perto, né? Então isso significa o quê? Que nós estamos vivendo um momento na nossa vida, na nossa história, né? Até quando a gente olha também para o cenário do nosso país, para o cenário nacional, nós estamos vivendo um momento da nossa história em que nós precisamos buscar mais o Senhor. Então eu quero deixar essa palavra para você como um incentivo para que você e eu, para que nós possamos buscar mais a Deus. É tempo da gente buscar o Senhor, da gente se consagrar, da gente se separar, da gente se santificar para Deus, né? Da gente, de alguma forma, né, nós nos prepararmos, né, para esse momento futuro aí, que é o arrebatamento da igreja, né? Eu creio que aquele que nasceu de novo, que é salvo em Cristo Jesus, vai ser arrebatado, né, com o Senhor Jesus. Mas de qualquer forma, isso não nos isenta de nós estarmos nos preparando, né, de nós estarmos atentos e de nós estarmos nos consagrando cada vez mais na presença do Senhor. Tá bom, gente? Então eu quero deixar essa palavra e se você achou interessante essa palavra, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.